A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 136º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria rapidamente de comentar a respeito dos capítulos 32 ao capítulo 34 do segundo livro dos Reis. Gente, eu não sei você, mas eu fico muito preocupado com as questões de como eu vou terminar os meus dias diante do Senhor. Porque preste atenção, a gente corre um grande risco de começar bem, começar na fé, e ao chegar na última fase de vida, a gente dá aquela relaxada nos princípios de Deus. Algumas coisas que eram pecados para nós, agora não se torna mais pecado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver agora a história de um rei abençoadíssimo, um rei que, segundo a própria palavra, vai dizer que ele fez tudo o que agrada ao Senhor. Ele era um rei que agradava ao Senhor. É o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele está diante agora de uma situação com o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, vocês lembram? É aquele lá da Síria que destruiu todo o povo de Israel. Israel já não existia mais, porque foi levado cativo para a Síria. Por causa das suas idolatrias e pecados, Israel deixou de existir. E agora a gente tem um povo chamado povo de Judá, do qual o rei é o rei Ezequias. Então o rei Senaqueribe, que é o rei da Síria, agora exército poderosíssimo, manda em tudo, invade quem ele quer. Agora ele resolve invadir Judá. E em Judá, quando o rei Ezequias sabe disso, ele vai fazer em Judá vai criar uma estratégia. Ele vai reforçar toda a sua muralha, ele vai tampar os canais de água que levam água para a cidade, para que, se os assírios chegarem, eles tenham dificuldades em beber água, porque o exército deles é muito forte. Então ele vai construir defesas, ele vai mandar fazer muitos escudos, muitas lanças, e vai organizar os oficiais. E é interessante que Ezequias vai entrar numa narrativa de guerra, e a mesma narrativa o exército assírio também vai dizer, porque em primeiro lugar Ezequias vai dizer para os oficiais: não tenham medo, sejam fortes, sejam corajosos. Esse grande, eu acho interessante isso, né, que ele fala, esse grande exército da Síria não se compara ao nosso Deus. Deus é muito mais poderoso, é Ele quem vai nos guardar. Por isso nós temos que entender que o Senhor está ao nosso lado. E aí vem a outra narrativa do inimigo, onde ele estava já cercando a cidade de Laquis, que era a cidade em Judá. E aí vem a narrativa de um oficial de Senaqueribe. Ele chega para os oficiais de Judá e para o povo que está em volta da muralha e começa a falar assim: vocês estão achando que a gente não consegue deter vocês? Nós já estamos cercando toda a cidade, e vocês têm que entender uma coisa: Ezequias é um mentiroso, o rei de vocês está mentindo, o rei de vocês está dizendo que Deus é mais forte do que nós. Agora eu quero que vocês me mostrem, essa é a narrativa deles, eu quero que vocês me mostrem um Deus de todos os inimigos que derrotou a gente. Nós não fomos derrotados por nenhum desses deuses. É interessante que ele compara o Deus de Israel como se fosse os deuses das outras nações. Olha o que a palavra fala aqui no capítulo 32, no versículo 19. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Então, falaram que o Deus de Israel é como esses deuses dos povos, feitos por mãos humanas. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías levantaram um clamor ao Senhor e falaram: Senhor, nos livra desse inimigo. E é interessante que eles começaram a falar mal de Deus, né? Os oficiais assírios começaram a falar mal, falar que Deus não tem poder, que Deus era fraco, que não havia nenhum Deus que havia derrotado eles. Quando
o rei Ezequias e o profeta Isaías fazem uma oração, Deus envia um anjo e mata todo o exército da Assíria. A vergonha foi tão grande que quando o rei Senaqueribe volta para a Síria e lá em um templo ele está adorando o seu Deus, os próprios filhos de Senaqueribe matam Senaqueribe à espada. Então morreu o rei da Síria, todo poderoso, né, entre eles, rei Senaqueribe. Então foi uma humilhação muito grande. E aí vai acontecer uma coisa assim muito triste, assim, porque o rei Ezequias ele é acometido por uma doença de morte, e a gente viu essa história lá no primeiro livro dos Reis. E a gente vai ver também essa mesma história quando a gente chegar nos livros proféticos. Lá no profeta Isaías, ele vai citar essa situação. O rei pede misericórdia a Deus e pede para ser curado, e Deus dá a ele 15 anos de vida. O rei Ezequias tem 15 anos de vida. E como eu falei, parece que quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a cometer alguns erros que a gente não cometia. O rei Ezequias, então, tem um filho, depois de 3 anos, o filho dele nasce, Manassés, e quando Ezequias morre, Manassés assume o trono. Manassés então tem 12 anos de idade e se torna o pior rei de Israel. Deus, ele, pelo orgulho, né, fala que Ezequias ele era orgulhoso. E aí Deus ele vai dar algumas chances para Manassés. Mas Manassés, ele vai, só para vocês terem uma ideia, ele reconstruiu lugares pagãos. Manassés, filho do rei Ezequias, que foi uma bênção, Manassés foi uma maldição. Ele vai fazer postes ídolos a Deus Aserá, ele adora as estrelas, ele constrói dentro do templo que era consagrado ao Senhor, ele vai construir altares de adoração das estrelas, ele queima os seus filhos em oferta a demônios. Isso tudo, esse rei maligno, né? Ele fazia adivinhações, esse rei Manassés. Ele coloca uma imagem de Aserá dentro do templo. Deus ele vai ficar irado contra Manassés, permite que o rei da Síria invada agora Judá novamente, tome Manassés, a corrente de Manassés, leve ele como escravo para a Síria, e aí, quando ele está na Síria, ele começa a clamar ao Senhor. É interessante que o livro dos Reis, eu não lembro dele ter se arrependido. E aqui Manassés se arrepende e Deus o restaura de novo. Gente, essa história, eu percebi um pouco do sentimento de Jonas. Lembra de Jonas? Foram os próprios assírios que matavam, faziam de tudo. Aí Deus vai lá e usa o próprio profeta Jonas para ter misericórdia dos assírios. Aqui a gente vê um cara maligno como Manassés, fazendo um monte de besteiras, sacrificando seus próprios filhos. E aí de repente ele se arrepende, pede perdão e Deus perdoa, porque Deus é tremendo. Deus ele não age como eu agiria, né? Eu sem chances de perdoar, eu não perdoaria, mas eu não sou Deus, né? Graças a Deus. E aí o rei Manassés passou a dizer: o Senhor é Deus. E aí ele vai, limpa tira todos os ídolos do templo, ele faz muitas coisas especiais, né? Por quê? Porque ele clamou ao Senhor pedindo perdão, e todos deveriam adorar ao Senhor. Manassés morre, e quem vai reinar no lugar dele durante 2 anos é o seu filho Amon, que foi pior do que Manassés. Foi um reinado rápido, mas ele fala que os próprios oficiais mataram esse rei Amon. E para encerrar, a gente vê Josias governando, começa a governar com 8 anos de idade e governa Jerusalém por 31 anos. Aí ele vai fazer tudo aquilo que Davi fez, né? Ele se compara ao rei Davi. Olha que honra, esse rei
Josias foi uma bênção. Ele vai purificar a terra, ele vai derrubar os altares, ele vai derrubar tudo que tem da deusa Acera ou Aserá. Aí Josias vai edificar Judá e vai edificar Jerusalém. Então, é tremenda a história. Ele sai por toda a terra, quebrando e destruindo todo tipo de idolatria. E o que é mais tremendo, ele, em uma reforma, é achado um livro, e esse livro fala de que Deus iria castigar Judá por causa dos pecados. Então a gente está começando a entender que o povo de Judá vai ser levado para a Babilônia como cativo. Aí ele se pede perdão, se humilha diante de Deus, e Deus fala: então tá bom, eu não vou fazer isso no seu reinado, mas eu vou punir Judá por causa das suas idolatrias, mas será no próximo reinado. Aí ele consulta a profetisa Hulda. Essa profetisa Hulda vai dizer que assim diz o Senhor: eu fui abandonado, a minha ira vai ficar acesa, porque eu vou castigar Jerusalém. E aí Josias renova a aliança com Deus, e o povo promete ser fiel à aliança de Deus. Tremendo, né? Especial esses capítulos. Nos mostra que a gente tem que permanecer firme até a nossa velhice. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.